Boa tarde, senhores. Vamos iniciar aqui mais uma aula aqui do eletricista industrial, especificamente comandos elétricos. Na aula passada a gente falou sobre os componentes, né? O que é que utiliza, as partes e um pouco sobre os diagramas, né? Hoje nós vamos falar sobre intertravamento e a lógica de comando. Então vamos lá, senhores. Bem, o intertravamento nada mais é do que você impossibilitar que duas contactoras sejam ligadas simultaneamente. Ou você cria uma espécie de bloqueio, né? Quando você liga uma, por exemplo, energizei K1, K2 não pode ser ligado. Ele é bloqueado por quem? Por um contato normalmente fechado. Normalmente fechado de quem? De K1. Se eu tentar ligar K2, K1 não pode ser ligado, porque existe o intertravamento de K2 na linha que alimenta a contactor K1. Então, como é que funciona essa lógica aí que eu coloquei para vocês? Funciona da seguinte forma. Aqui, se você pressionar alguma dessas botoeiras aqui, que eu coloquei um nome de branco, né, e uma de azul, a que está acima, né, essa vermelha é o botão do desliga, né? Então, pressionando o botão branco aqui, na primeira linha aqui ao lado esquerdo, você energiza K1. K1 tem seus contatos auxiliares, ó, que são esses contatos para criar lógica, que a gente comentou na aula passada. Eles fazem o quê? Os contatos que são abertos fecham e os que são fechados abrem. É assim que acontece. Energizo K1, seu contato K1 aqui, seu contato selo fecha. E o contato intertravamento de K1, que está na linha que alimenta K2, ele abre, impedindo assim que, se você pressionar o botão azul, você não consegue energizar a contactora K2. E aí, como é que eu faço para ligar K2? Você precisa apertar o nosso botão vermelho para desligar a linha de alimentação que está alimentando os dois circuitos, né? Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. E aí você pressionando o botão vermelho, você vai desarmar qualquer dos circuitos que estejam ligados. Lembrando que só pode estar ligado um, né? Ou a contactora K1 ou a contactora K2, por conta do intertravamento. O intertravamento é um bloqueio. No caso aqui, um bloqueio criado por contatos eletromecânicos, né? A gente viu que a contactora é eletromecânica pura, né? Os contatos são mecânicos. Então, gente, basicamente é esse o intertravamento por contato. Existe o intertravamento por botoeira também. É possível fazer. A gente vai mostrar ele depois. E a gente percebe que esse diagrama aqui de comando, ele é um diagrama para uma partida de reversão, ou partida reversora. É um dos primeiros métodos de partidas que a gente aprende, né? Aliás, é a segunda técnica, né? Então, dando continuidade. Ficou claro esse intertravamento, né? Bem simples assim de você compreender. É simplesmente você colocar um contato normalmente fechado que, quando ele estiver ligado K1, bloqueia K2. Quando K2 estiver ligado, bloqueia K1. Ok? Para frente, senhores. A lógica é essa. Intertravamento. Então, aqui eu peguei aqui uma imagem aqui desses grupos aqui do Mundo da Elétrica, né? Um blog, eles têm canal no YouTube, muito bacana, né? Eu peguei aqui uma imagem dele, perdão aí, só para exemplificar aqui
a nossa questão. Veja que nesse diagrama de comando tem um intertravamento, mas olha que ele colocou o intertravamento lá em cima. Ó. Você pode colocar seus contatos de ligação em qualquer posição, mas que a lógica satisfaça o que se pede. Nesse caso aqui, eu tenho um intertravamento de K1 e K2, e de K2 com K1. Né? Só que eu tenho uma lógica que a gente chama de lógica ou lógica AND. Né? E o que a lógica AND diz? Né? Que você, se pressionar os dois botões, você energiza K1 aqui. E só então você consegue alimentar o contato, consegue alimentar K1 e os seus contatos fecham. E em paralelo com essas duas botoeiras que estão em série, que é a lógica AND, você tem o nosso contato selo para garantir a alimentação da contactora. E bem ali em cima, ó, o intertravamentozinho que foi colocado aqui em cima, ó, no meu lado direito, ó, coloquei até as setinhas aqui da cor de bege, ó. Tá vendo aí, ó? Chama, menino. Né? E novamente, ó, aqui para alimentar K2, preciso pressionar o botão S0 para poder desligar tudo. Desligo e assim posso acionar K2 por conta do intertravamento. Ok, senhores? É bem bacaninha, né? Veja que aqui temos duas botoeiras parecidas, né? S1 e S1, né? Só a única diferença é esse 2 aí, ó. S2 e S3. Mas a lógica continua sendo a mesma. Viu? Então, essas luminárias aí, H1 e H2, elas só vão acender quando sua respectiva contactora for acionada, ok? Lembrando que contato auxiliar são para criar lógica, ok? Não é os contatos de força. Aqui são contatos auxiliares para criar a lógica. Ou seja, acionei K1, a lumináriazinha aí de H1 acende, ó. E a luminária H2 não pode acender, porque ela tem um intertravamento de quem? De K1, ok? Ok, agora apertei S0, acionei K2, pressionei as duas botoeiras por a lógica AND. Agora H2 acende e H1 é desligada ou não pode acender por conta do intertravamento. É basicamente isso, senhores, intertravamento. Veja que esses diagramas, mais uma vez, eu peguei aqui o diagrama aqui do mundo da elétrica, viu? Vai curtindo aí vocês, viu? Chama, né? Só falar comigo aí. Precisar de prof, né? Eu estou aqui, estou no ponto, hein? Chama. Senhores, aqui é a partida direta, ó. Bem aqui ao meu lado esquerdo eu tenho uma partida, o meu diagrama de força, né? E ao lado direito eu tenho o diagrama da lógica, né, em si. Veja novamente, apertei a botoeira B1, aciono a contactora e o contato dela selo, ó, KM1 fecha, mantendo a alimentação da contactora. Quando isso ocorre, ó, se você olhar lá para o diagrama de força, você vai ver que existem os contatos de força, ó. Os ímpares, né? 1, 3 e 5, 2, 4 e 6, ó, que são os contatos de força da contactora KM1. Eles ligam e aí levam a alimentação para o motor trifásico. Onde é que a gente simula isso? Bem bonitinho. Nesse programa aqui, filho de Deus, ó. CAD-Simon, uma ferramenta fantástica, né? Você pode estar baixando ele aí, entrando em contato comigo, ou então diretamente na sala da elétrica, né? Ou você fazendo uma pesquisa rápida aí no Google, né? Você vai encontrar esse programa, e ele é um programa bem fantástico para simulações. Senhores, basicamente essa nossa conversa de hoje. O nome do livro aí, ó, livro bom também, ó, Acionamentos Elétricos. É um livro para você aprender comandos elétricos. Ó. E se você gostou aí dessa nossa conversinha aí,
Dá aí uma joinha aí para nós e se inscreve também, viu, filho de Deus. Tudo de bom. Até mais.